Olá, meus queridos internautas. Aqui estou eu novamente gravando um vídeo. Faz um tempo que eu não gravo vídeo, mas nesta manhã do dia 30 de março de 2020, me faço presente para conversar com vocês a respeito de um tema que eu acho assaz interessante, na medida que é fruto da minha própria experiência. Eu sou psicólogo clínico e há alguns anos eu trabalho com educação emocional, ensinando as pessoas, aliás, passando princípios para as pessoas, para os meus pacientes, que possam gerenciar seus comportamentos ou dirigir seus comportamentos. E hoje eu quero falar a respeito de algo que eu vivia lá atrás, enquanto neurótico ou um doente emocional. Para vocês terem uma ideia, eu tinha um profundo complexo de inferioridade. Quem me vê hoje falando do jeito que eu falo, fazendo o que eu faço, não tem noção de que eu vivi 99,99% daquilo que eu falo. Ou seja, o que eu falo tem a ver com a minha prática, com a minha experiência. E se eu contasse para vocês que eu tinha um profundo complexo de inferioridade? Eu não acreditava que eu tinha capacidade para fazer nada. E em virtude disso, eu vivia muito apreensivo, como se eu devesse algo para o mundo e esse mundo me cobrava. Eu descobri que o complexo de inferioridade ele surge no momento que eu começo a fazer comparações com situações, com pessoas, principalmente com pessoas. Exatamente essas comparações que fazem com que eu me julgue com menos valor do que as determinadas pessoas por elas serem o que são, por elas terem o que elas têm. E foi fazendo terapia com uma junguiana que eu mudei este conceito, que eu passei a ter um amor próprio mais adequado. Vocês terem uma ideia, eu tinha muita vergonha de mostrar o que eu escrevia. Eu comecei a escrever em 1984, no momento em que eu estava trabalhando na Universidade de Mackenzie. Eu escrevi um pequeno texto chamado Metafísica, o homem, um ser no mundo. Quando eu acabei de ler aquilo que eu escrevi, eu disse, nossa, eu que escrevi isso? Sim, era eu que tinha escrito aquilo. Comecei a escrever. Só que eu não dizia que era eu, porque eu tinha vergonha aliás, porque eu pensava que as pessoas iam imaginar que não era eu que tinha escrito aquilo, que eu tinha copiado de alguém. O tempo foi passando e quando eu fui à psicóloga, ela disse, que eu contei para ela isso que eu sentia, ela falou, Edivaldo, fala a mensagem do coração. Eu entendi que a mensagem do coração significava falar da forma como eu pensava, expressar-me da forma como eu gostaria de me expressar, porque quando a coisa vem de dentro, quando a coisa vem de você, você não teme o julgamento de ninguém, porque aquilo é seu, não é dos outros, você não copiou de ninguém. Fale a mensagem do coração. A partir daí, eu comecei a usar esse clichê em palestras, nos sermões que eu pregava. À época eu era pastor batista. Ou seja, essa frase expandiu meu mundo. Eu comecei a ver o mundo como um grande palco. E como disse um professor lá do meu querido Bacurité, que já faleceu, comecei a ver o mundo como um grande palco e quando a cortina se abria, eu passei a entrar para fazer o meu show. Isso foi muito importante para mim. Em cima deste clichê também, eu
passei a não ter medo de expor o que eu pensava e sentia, assim como eu passei a não ter medo do homem. Não ter medo do homem, para mim, à época, significava, se alguém me falou algo que eu não gostei, por que que eu vou ficar calado se ele não teve receio de falar o que falou? E por que que agora eu vou ter medo ou falar em particular aquilo que ele falou em público? Eu sempre digo, se você falar em público alguma coisa para mim, em público você vai ouvir. Se você falar no particular, em particular, você vai ouvir. Por que que eu tenho que ter cuidado no que eu vou falar para você, se você falou para todo mundo ler ou ouvir? Então, se alguém coloca alguma coisa num grupo, no grupo ele vai ouvir. Não vou falar no famoso privado, porque todo mundo leu ou ouviu o que a pessoa escreveu ou falou. Eu também passei a desenvolver a espontaneidade. Espontaneidade significa escolher o melhor comportamento que você achar para o momento, desde que não afete a terceiros e seja um direito legítimo seu. Eu tenho o direito de escolher o comportamento que for mais relevante para o hic et nunc, que em latim significa para o aqui e agora. A partir daí eu comecei a ser o dono do meu próprio mundo. E como dono do meu próprio mundo, eu vivo hoje, singrando por um caminho que é meu, que é construído por mim, que foi feito para que eu possa caminhar com tranquilidade. Porque quando você constrói o seu próprio caminho, você não tem que estar dando satisfações para ninguém, desde que não afete a terceiros, é um direito seu. Mas a coisa mais importante que eu descobri é que eu não tenho só deveres, eu também tenho direitos. E esses direitos são alienáveis. E os direitos estão relacionados com tudo, com a minha autonomia, com a minha capacidade de escolher o que é bom, o que é melhor para mim. Por isso que essa história de dizer assim, eu quero fazer você feliz, a mim não encontra guarida. Porque ninguém tem a capacidade de fazer o outro feliz, porque ninguém conhece as necessidades legítimas da pessoa, só ela. E essas necessidades legítimas eu as conheço, portanto, cabe a mim supri-las. Fale a mensagem do coração. Seja natural. Seja espontâneo. E a vida sorrirá para você de forma totalmente diferente. O meu abraço.